TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. O programa Pontos de Vista escolheu para essa semana um assunto pontual, motivado por uma iniciativa do vereador Divaldo Lara. O vereador, na sessão de segunda-feira, trouxe para a Câmara e colocou em tramitação um projeto de lei, o projeto 076/14, que retoma um tema que vem sendo discutido no Legislativo há muitos anos, eu diria até há décadas, que é a questão da cobrança da taxa de água para proprietários de terrenos. Ou seja, o terreno onde não há nenhuma construção, onde não existe, por consequência, o uso da água para nada, mas o proprietário tem que pagar a taxa para o DAEB. Esse é um assunto que já foi trazido várias vezes aqui nesses anos todos, e agora o vereador Divaldo Lara apresentou um projeto de lei, ou seja, ele consolidou, tornou real uma questão que vinha sendo discutida através do projeto de lei 076/14, tem o apoio, tem o endosso, a subscrição dos vereadores Edmar Fagundes, Sônia Leite, Antônio Carlos Garcia, vereador Geraldo Saliba, vereador Antenor Teixeira, vereador Bocão e vereador Wilson Moraes. A questão da cobrança da taxa de água por parte do DAEB tem algumas conotações, alguns reflexos na legislação vigente. Por exemplo, no direito tributário, o direito tributário clássico, diz que taxa é o serviço colocado à disposição, o que dá base para que o DAEB cobre a taxa d'água de terrenos. Em compensação, o Código de Direito Tributário é algo bem antigo, há muitas décadas vigindo. Nesse meio tempo surgiu o Código do Consumidor, que diz que para cobrar tem que haver a prestação do serviço. E aí nós temos duas posições antagônicas em relação à mesma coisa. Por outro lado, uma questão a ver é a resistência do governo do município, que nesse momento é o prefeito Luiz Eduardo Colombo, porque há uma preocupação óbvia com perda de receita. Não se sabe, não há dados objetivos o que isso poderia acarretar. Não sei se o vereador Divaldo fez essa pesquisa da quantidade de terrenos e do que isso refletiria em termos de receita para o município. Mas há uma resistência natural do governante com relação à perda de receita. Então nós, na quinta-feira, logo após o horário da sessão ordinária, que acabou não sendo realizada porque não houve quórum suficiente para iniciar os trabalhos, nós reunimos o vereador Divaldo Lara, reunimos juntamente com o vereador Fuca, na condição de líder da bancada do PT. Então eu começaria pelo vereador Divaldo, que é o autor da proposição, para que ele desse um primeiro embasamento na nossa discussão. O que lhe levou a fazer essa proposição, vereador? João Batista Benfica, nosso mediador, meus cumprimentos, agradeço novamente o convite ao meu colega, vereador Rafael Fuca, que é o líder da bancada do partido do governo aqui na Câmara de Vereadores, também é um prazer estar ao lado dele, para que a gente possa fazer aqui uma conversa, uma troca de ideias com relação a esta importante matéria que foi apresentada na Câmara de Vereadores por nós na segunda-feira desta semana. Digo uma importante matéria porque entendo que essa matéria é de alto interesse público. Alto interesse público. Por quê? Porque são muitos os terrenos no município de Bagé, são muitos proprietários desses terrenos que ao longo dos últimos 12 anos vêm pagando um consumo de água de terreno e um consumo de esgoto de terreno que nunca existiu, porque terreno não consome água, terreno não consome esgoto, não produz esgoto,
Então, eu entendo que essa sim é uma matéria de grande interesse público. Essa semana nós tivemos uma prova disso, a repercussão nas rádios, nos jornais da cidade, a população se manifestando, procurando a Câmara de Vereadores, concedendo aqui entrevistas e dando o seu posicionamento com relação a esse assunto, as pessoas se manifestando, porque essa discussão, como tu já falou, é uma discussão antiga, mas que sempre ficou no campo da discussão, no campo das ideias. Hoje nós conseguimos formalizar uma solução para isso. A solução para isso é a alteração da lei. Esta lei foi criada em 2002 pelo então prefeito na época de 2002. Ele aprovou a lei na Câmara de Vereadores. Esta lei, no seu artigo 4º, ela estabelece que os terrenos, as áreas não edificadas no município de Bagé passariam a partir daquele momento a pagar pelo consumo de água e pagar pela rede de esgoto, as áreas não edificadas, é isso que diz o artigo 4º. Então as áreas não edificadas são os terrenos do município. E a partir dali, então, nesses últimos 12 anos, João Batista, começou essa cobrança, que é uma cobrança injusta, é uma cobrança indevida, justamente porque terreno não consome água, terreno não consome, não produz o esgoto. Portanto, só pelo argumento de que o serviço passa na frente, não é o suficiente para fazer essa cobrança dessa taxa da população. Veja bem, a telefonia passa na frente dos terrenos, de muitos terrenos. A luz passa na frente, a rede de energia elétrica passa na frente de muitos terrenos. A rede da internet, o cabeamento da internet passa na frente de muitos terrenos. E, no entanto, não é cobrado. Mas não é cobrado por quê? Porque o serviço não foi solicitado pelo proprietário do imóvel. Veja bem, o serviço não foi solicitado. E tu, na tua abordagem, falou um ponto que é crucial nesse debate. O Código de Defesa do Consumidor, precisa ser respeitado, precisa ser aplicado e levado em consideração. O Código de Defesa do Consumidor deixa isso bem claro. Para que exista a cobrança do serviço ou do produto, é necessário que exista a solicitação, vereador Rafael Fuca, por parte do usuário. Se não existe a solicitação, não pode existir a cobrança. Então, baseado nisso, é que nós fizemos essa proposta aqui na Câmara de Vereadores e que eu acredito sim, devido ao bom senso dos vereadores, ao trabalho aqui de muitos vereadores na Câmara, que é um trabalho ligado à comunidade, a maioria dos vereadores são vereadores de bairro, conhece disso que nós estamos falando. Eu acredito sim que nós vamos ter uma aprovação dessa matéria e com isso a correção de uma arrecadação que é sem dúvida nenhuma indevida no município de Bagé. Vereador Fuca, ao lhe perguntar a respeito desse assunto, eu tenho a impressão que pode haver uma duplicidade de posição da seguinte forma: o senhor tem uma opinião pessoal sua como vereador, sim, e ao mesmo tempo ter conhecimento da posição do governo, que pode ser inclusive diferente da sua, em função daquilo que eu falei, de ter a preocupação com a receita. Eu lhe apresento a questão e peço que o senhor me diga a sua posição pessoal e a posição do governo, até onde o senhor conhece. Bom, João Batista, em primeiro lugar eu quero cumprimentar o vereador Divaldo Lara, um grande líder aqui dentro desta casa, cumprimentar também a comunidade de Bagé, que nos assiste e que acompanha este grande programa, que as pessoas, vereador Divaldo, têm comentado e muito aí na rua, dizendo da extrema importância que é assistir este grande programa que é o Ponto de Vistas. Mas eu quero me referir aqui, dizendo a minha opinião em primeiro lugar, dizer que fiquei muito contente, sim, dessa grande proposta do vereador Divaldo Lara, que onde penetra, principalmente naquelas pessoas que da onde eu venho, daquelas pessoas que mais precisam, pessoas humildes,
né, e que buscam os seus direitos. Dizer que, como vereador, né, da base, né, eu tenho esse compromisso com a população de Bagé. Gostei muito dessa grande proposta e aqui, através da TV Câmara, quero externar à população de Bagé que o vereador Divaldo e os demais vereadores, né, que assinaram esse grande projeto estão sim de parabéns com essa grande proposta deste projeto. Sem dúvida que diariamente eu recebo a comunidade, né? Diariamente a gente recebe sim as pessoas do nosso gabinete e já teve sim, né, este foco, esta demanda, né, que eu fiquei muito preocupado, assim, que há anos, né, vem tendo no nosso município. Mas também eu tenho que ser maduro também, externar aqui também a população de Bagé, como líder de bancada, né, quero reunir com a minha bancada, com os meus colegas vereadores, onde eu quero saudar aqui meu vice-líder de bancada, que se faz presente aqui também, assistindo o vereador Jandir Paim. Quero também cumprimentar o vereador Bocão, que se faz presente, o vereador Esquerda, assessorias também de demais vereadores. Dizer, Batista, que vamos sim, eu quero puxar para dentro da nossa reunião de bancada com os demais vereadores, para assim nós botarmos em pauta este grande projeto e sentarmos sim em bloco, né, junto com o nosso governo, com o prefeito Dudu, com as demais pessoas que são interessadas também nesse grande projeto e que sabemos que ainda não sei qual é a posição do meu governo, mas vou levar sim este grande projeto, essa grande demanda junto ao executivo para chegar a um denominador comum, né, e também aqui fazendo um registro, vereador Divaldo. Isso sim, isso é projeto que é importante para a população de Bagé, aqui na casa do povo, né? Esses projetos que são bem polêmicos, mas que com muito diálogo, com muita conversa entre os parlamentares e entre o nosso governo, o executivo, nós temos que chegar ao denominador comum. Nós sabemos que é uma pauta bem polêmica, né? Mas sim, a população pede isso, então eu tenho a certeza, tenho a convicção, queremos chegar sim ao denominador comum nessa grande demanda, esse grande projeto, essa grande ideia que vocês tiveram. Da sua resposta, deu para entender duas coisas. Primeiro, o senhor é a favor do projeto, a ideia lhe agrada, o senhor acha que ela vai ao encontro do que querem os seus eleitores e tudo mais. O senhor não tem um conhecimento detalhado ou definido de parte do Executivo. Não tem. O senhor não sabe o que o governo pensa a respeito. Mas eu lhe perguntaria o seguinte, nos demais vereadores da bancada do PT, o que o senhor sentiu até esse momento com relação ao projeto? Olha, na verdade, Benfica, até eu não tive o contato ainda com os vereadores do PT, também da vereadora Cláudia Souza, que compõe o nosso governo também, não pude conversar com eles ainda. E como eu te falei, né, eu quero fazer uma reunião, juntar todos os vereadores para nós podermos debater sobre este projeto. Dá para dizer que o seu voto a favor do projeto seja uma coisa definida ou ele depende de avaliação no PT, depende de reunião com o governo? Como é que é isso? Não, como eu já externei aqui... O senhor tem sido um vereador independente, o senhor não como eu já externei aqui, eu tenho a minha posição, né? Como fiz a manifestação aqui, fazendo os elogios ao vereador Divaldo e os demais vereadores, né? Eu gostei muito deste projeto, as pessoas me cobram isso, né? Já vieram através também dentro do meu gabinete pedindo isso, né? E que bom que alguém aqui dentro da casa fez esse grande projeto e pode contar com o meu apoio, sim. Já estou externando esse apoio e também como líder de bancada eu posso responder por mim, não posso responder pela minha bancada, mas vou sim conversar com os vereadores, porque esse projeto é muito positivo sim para aquelas pessoas que precisam, que é a nossa comunidade. Ok. Está tudo muito bem com relação ao projeto, ele realmente interessa a muita gente, realmente ele tem fundamento, ele tem lógica, mas ele cai numa questão que é constitucional. Ele ocasiona a perda de receita para o município. E isso é vedado legalmente, expressamente. A Câmara não pode legislar em cima de receitas e de criação de despesa ou de perda de receita, enfim, isso está vedado. Como é que o senhor pretende? Obviamente que o senhor analisou isso e avaliou isso. Nós tivemos, agora há pouco na Câmara de Vereadores, um seminário, o vereador Rafael Fuca esteve por aqui também, acompanhou,
um seminário onde estiveram na Câmara de Vereadores o desembargador, que foi presidente, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui 2-3 dias, né, de muita informação, de conhecimento compartilhado por esses juristas, pelas pessoas que foram convidadas, né, pelo IGAN a prestar um trabalho aqui na Câmara de Vereadores de qualificação, não só para Bagé, mas para a região. Esse conceito de que legislador não pode trabalhar em matéria tributária, ele não existe. Isso foi criado por alguns governos para engessar o legislativo, para que os legisladores fiquem apenas trabalhando naquilo que diz respeito a buraco, a rua, a poste, a parada de ônibus. O legislador tem a prerrogativa. O vereador Esquerda estava junto, ouviu o desembargador do Estado do Rio Grande do Sul falando a respeito disso. Cabe ao legislador trabalhar as questões de matéria tributária, sim. Tanto cabe que na Câmara de Vereadores é votado e recebe emenda o orçamento do município, que é a grande peça tributária do município. O orçamento que compõe as receitas, que compõe as despesas, a lei de diretrizes orçamentárias do município é votado aqui. Tem algumas restrições no que se refere a pessoal. No que se refere a pessoal, aí sim, aí há algumas restrições na atuação do legislador. Mexer na folha de pessoal, ordenar novas despesas. O que a nossa proposta está fazendo tem amparo no que é poder e no que é prerrogativa do legislador, e tem amparo porque nós não estamos isentando o vereador Rafael Fuca. Nós não estamos concedendo isenção, nós estamos fazendo a extinção de um dispositivo que está previsto na lei. Nós não estamos isentando imóveis nem isentando terrenos. Nós estamos extinguindo um artigo da lei que é usada para cobrar taxas de terrenos, e nós estamos terminando com este artigo, e não existindo este artigo, não há o dispositivo legal para o município cobrar dos terrenos não edificados. Veja bem, nós estamos extinguindo, não isentando. Portanto, não há necessidade de nós fazermos compensação por dois motivos. Primeiro, porque é uma extinção, e segundo, porque é uma receita indevida. Existe um conceito no país todo, dentro dos próprios tribunais, da tributação justa. O que é tributação justa? A tributação justa é as pessoas pagarem por aquilo que consomem, pagarem por produtos ou serviços que consumam. Portanto, terreno não consome água, terreno não produz esgoto. Não é uma tributação justa nesse caso específico. A lei de Bagé, e eu aproveito aqui e convido os telespectadores, as pessoas que têm interesse em discutir esse assunto, estudar mais esse assunto, a lei do município criada para cobrar as taxas do município é, sem dúvida nenhuma, vereador Rafael Fuca, única no país. Não existe uma legislação igual a essa nossa. Não pela sua excelência, mas sim pela sua falta de qualidade. É uma lei totalmente disforme, que não atende a princípio nenhum. A lei aqui do município de taxas, leiam, estudem a lei do município de taxas. O senhor, a senhora que está me assistindo nesse momento, procure ter acesso. Ela é uma lei, primeiro, ela é uma lei ordinária, quando deveria ser uma lei complementar. As leis que tratam sobre taxas, tributos, são sempre leis complementares, nunca lei ordinária. Essa de 2002 é uma lei ordinária. Não poderia ser. Isso é básico no país, isso é um conceito no país, lei tributária. Não é na Câmara de Bagé, em qualquer município, lei tributária que cria taxas, que cria tarifas, que cria impostos, que cria cargos, funções, são leis complementares. Então, ela é uma lei, ela é um monstro que foi criado. É uma lei estranha. Não, ela é mais do que estranha, ela é uma lei, foi um monstro criado
para justamente favorecer os governos, porque se juntou um pouco do conceito, Batista, um pouco do conceito de impostos, você pegou o que era bom de impostos e se botou nessa lei. Se pegou o que era bom de tarifa e se botou na lei. Se pegou o que era um pouco de taxas, que era bom, conceito bom de taxas, e botou na lei e fizeram essa lei, 3962. Tudo isso para conseguir aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação do município, favorecendo o gestor e criando, sem dúvida nenhuma, mais uma despesa, mais uma dívida, né, como tem acontecido há muitos anos, para quem tem que pagar e pagar por aquilo que não consome. Para ter uma ideia, essa é a lei que criou a taxa da água, quando na verdade deveria ser tarifa, porque parede não consome água. Veja bem, se colocar um hidrômetro na casa da pessoa, é porque é para medir o consumo. Aqui nós temos duas cobranças. Nós temos a cobrança do hidrômetro e a cobrança do tamanho do imóvel. Funciona assim: se o teu consumo de água for acima dos 15 metros cúbicos de água, tu vai pagar a taxa do tamanho da tua casa e mais o que tu consumiu. Agora, se for o teu consumo abaixo dos 15 metros cúbicos de água, vereador Rafael Fuca, tu paga o valor de 15 metros igual. Tu paga o valor dos 15 metros, não paga menos. A taxa mínima, né? A taxa mínima. Então, essa é a lei que criou também a questão da taxa, né, do consumo de água, que é um outro ponto que vai ser debatido no futuro, né, certamente. Acredito que o governo esteja tomando providências com relação a isso, mas nesse momento, né, nós estamos trabalhando por partes. A primeira parte a ser abordada é essa parte de terminar com a cobrança indevida de água e esgoto de terrenos. Isso vai sim ter um impacto no orçamento do município, um impacto que eu posso aqui falando em percentual, nós estamos falando que não chega a 0,5% da arrecadação. Não chega a 0,5% do orçamento do município. Passa longe de chegar a 0,5%. Mas esse impacto, que não é tão forte no orçamento do município, é muito forte sim no bolso do contribuinte. Sim, sem dúvida. Muito forte no bolso do contribuinte. O senhor conseguiu quantificar com alguma precisão a quantidade de terrenos que estão pagando essa taxa? Não, ainda não. Nós solicitamos informações ao Poder Executivo com relação ao número, né, de terrenos do município, para poder ter uma ideia, né, desse dado que nós ainda não temos, mas sem dúvida nenhuma o número é alto, porque são muitos os terrenos, são muitas as áreas. Isso vai ajudar a prefeitura no andamento a médio e longo prazo. Isso vai ajudar a prefeitura. Vou dizer por quê, que isso vai ajudar o município. Vai ajudar por quê? Porque as pessoas vão ter mais incentivo para construir o imóvel, As pessoas, construindo o imóvel, nós vamos ter a cobrança, aí sim, da própria regularização desse imóvel, que a prefeitura... Agora fui eu que não entendi. Por que as pessoas vão ter mais incentivo para construir o imóvel? Se elas têm um terreno e não pagam nada por ele, elas não têm incentivo nenhum para construir o imóvel. Eu não entendi o raciocínio. Porque te sobra dinheiro. Tu está incentivando as pessoas a construírem. Veja bem, a partir do momento, Benfica, que nós recebemos hoje aqui um cidadão, ele tem terreno lá no Tiaraju. Ele não conseguiu construir a casa dele. Ele está tentando juntar recursos para construir a casa dele. Ele foi chamado no fórum, está aqui, o nome dele é Ariel Lopes Hidalgo. Ele foi chamado no fórum. Foi chamado no fórum porque tem uma dívida do terreno que ele possui lá no Tiaraju. Essa dívida gerou uma ação judicial, uma discussão judicial. Essa cobrança judicial levou à penhora do veículo dele, Fuca. O veículo que ele usa para trabalhar, porque ele é representante comercial. O que acontece? O que ele nos disse? Ele nos disse o seguinte: Valdo, se eu não tivesse que pagar essa dívida do terreno, do consumo de água do terreno, que eu nunca consumi, do esgoto, se eu não tivesse com o meu veículo penhorado, eu teria mais incentivo para começar a fazer a minha casa.
Eu teria mais incentivo para começar a fazer a minha casa, mas agora não. Agora eu tive que parcelar essa dívida do terreno em 100 meses, onde ele fica de fiel depositário com o veículo dele. Então, eu faço uma interpretação de que, aliviando a questão de aumentar essa arrecadação em cima dessa taxa dos terrenos, vai dar condições, sim, motivar as pessoas a dizer, construa essa casa, faça a sua casa. É um dos pontos favoráveis? É. Lógico que isso não é uma verdade absoluta, não é apenas isso. Tem outros reflexos. O argumento contrário também existe. No momento que eu tenho um terreno e eu esteja sendo penalizado tendo que pagar a taxa de água, por exemplo, eu posso estar sendo estimulado a construir para parar de pagar uma taxa que é inútil, que eu estou botando dinheiro fora. O contrário também parece funcionar nessa lógica aí. Também sim, João, nesse sentido também sim. Mas marcando o seguinte, constrói a área, quem ganha quando tu constrói imóvel é a prefeitura, não é só o proprietário que valorizou o seu imóvel. Tu tem um terreno, o valor é um. Tu construir uma área edificada em cima do terreno, o valor é outro. Tu agrega valor no terreno, tu agrega valor na área. As pessoas que têm condições, que querem ter condições, podem construir seu imóvel. A partir do momento que também tiver um incentivo por parte do Poder Executivo de dizer o seguinte, nós não vamos cobrar água de terreno. Nós vamos incentivar a população também a construir a sua casa. Nós não temos um déficit habitacional enorme no município? Tem, se tem até isso um foi falado. Para isso, 2.700 imóveis? O próprio secretário, Rafael Fuca, quando esteve nessa casa, falou do déficit habitacional. Se tem um déficit habitacional e se tem áreas, se tem terrenos, é importante sim para o município incentivar com que as pessoas que têm um terreno construam o seu imóvel. Agora não vai conseguir incentivar se seguir cobrando essa taxa de água do terreno, a taxa de esgoto dos terrenos. Vereador Rafael Fuca, eu não, sem querer lhe colocar numa saia justa, mas eu quero lhe fazer lhe apresentar a seguinte questão. O senhor se considerou o projeto positivo, acha que ele vai beneficiar, sobretudo, proprietários de baixa renda, e realmente isso é verdade, né? Porque quem tem um nível de renda mais alto não se preocupa tanto quanto pagar uma taxa de um terreno, não é essa a questão. Agora, para baixa renda, realmente é um peso no orçamento. O senhor percebe isso, o senhor se deu conta disso e assumiu imediatamente uma posição pessoal favorável ao projeto. O senhor acolheu o projeto e está decidido, digamos, a votar nele. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte: se o governo firmar uma posição absolutamente contrária ao projeto, porque vai perder receita, vai prejudicar a administração e tudo mais, o PT costuma fechar questão, a gente ouve falar muito disso. Se acontecer algo assim, o senhor permanece na sua posição favorável ao projeto, ou o senhor acha que em algum momento, de repente, vai ter que ir com o partido para não prejudicar o atual governo? Em primeiro lugar, Benfica, também nós temos que analisar esse projeto aqui dentro da casa também, como foi protocolado pelo vereador Divaldo e dos demais vereadores, né? Ele tem que ter os pareceres nas comissões, né? Como eu também sou membro da CCJ, como vamos solicitar também um parecer jurídico também, né? E depois, sim, analisando os fatos, como vai ter do nosso parecer aqui, do nosso procurador aqui da casa, sim, nós vamos conversar, vamos reunir os vereadores, vamos conversar com o executivo, né? E a minha posição eu já tenho ela, né? Como já externei aqui a minha posição e vou manter ela até o final. Como, né? Vou seguir conversando com o executivo, que ainda não sei qual é a definição do nosso governo e dos demais vereadores também, né? Mas a minha posição, o meu pensamento é esse. E vou até o final, porque eu tenho que pensar também naquelas pessoas que me colocaram aqui, que no qual quando eu venho aqui a essa tribuna aqui na casa, né? Friso sempre eu friso isso. Nós temos que estar no lado da população. Como sou um vereador mais jovem aqui também deste parlamento, não estou sempre falando, né? Eu quero fazer a minha política, né? Então tem muitas coisas que eu puder fazer para mudar e que for positivo para a população de Bagé, eu vou seguir batalhando para isso, porque as pessoas me colocaram aqui esperando, né, de um legislador que possa sim oportunizar grandes espaços, grandes debates aqui também dentro da casa e também projetos como esse que está aqui hoje em apreciação dos vereadores. Muito bem. Vereador Divaldo,
Fazendo a conta em termos de Câmara de Vereadores, como disse o vereador Fuca, o projeto agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Finanças e Orçamento. Fazendo a conta, dá para entender que o senhor, a oposição, tem a maioria nessas comissões e se pode esperar que o projeto passe por elas com parecer favorável. Da mesma forma, a oposição tem maioria no plenário, ele não é uma lei complementar, ele precisa de maioria simples para ser aprovado. Vamos supor que tudo isso aconteça aqui tranquilamente em função desses números que estão favoráveis à oposição e, no caso, ao senhor, que tem o apoio todo da bancada de oposição. Mas na sua conta, no seu projeto, o senhor espera que, por exemplo, o Executivo, no caso de ser aprovado aqui na Câmara, entre na Justiça, conteste na Justiça a sua proposição? Olha, eu torço que isso não aconteça. As relações, elas precisam ser equilibradas. As relações não pode ser bom só para um lado. Tem que ser bom para ambas as partes. É assim que funciona. É assim que deve funcionar as coisas. O governo, quando manda para a Câmara de Vereadores os projetos bons, agora há pouco nós tivemos o projeto do anel rodoviário, uma demanda do governo, junto com o vereador Geraldo Saliba, o vereador Carlinhos, a bancada do PTB, nós dedicamos total apoio ao projeto do governo. E assim outros projetos do governo, porque entendemos que aquilo é bom para Bagé. E o que é bom precisa se estabelecer no município, independente de quem governe. Essa nossa proposta, como bem falou o vereador Rafael Fuca, é boa para o município, é boa para a cidade, é uma tributação justa. Terreno não consome água, não produz esgoto. Então é algo que é bom. Eu acredito que da mesma forma que nós temos o entendimento de aprovar as coisas boas do governo, que o governo também tem esse entendimento. Eu estou disposto, vereador Rafael Fuca, a dialogar com a bancada do governo, com a bancada do PT, com a bancada do PR, com o próprio prefeito Luiz Eduardo Colombo Dudu, que não é autor desta lei, ele não foi autor dessa lei. Ele deve ter votado essa lei. Provavelmente votou. Ele era vereador em 2002. Ele era membro da comissão que aprovou a lei na época, mas o autor na época era outro. Ele deve entender que isso é um avanço para o município. Não cobrar, o município de Arara, São Paulo, cobrava tarifa dos terrenos. Tarifa, não era taxa, tarifa. Também foi extinta a lei. Pelo absurdo, pelas discussões judiciais que isso começou a levar, os inúmeros processos que acabam entrando na justiça das pessoas que entram para reaver seus direitos por terem pago por uma coisa que não consumiram e acabam ganhando. Mas a nossa proposta, João Batista, é no sentido amplo. Que a gente falou uma parte que é as pessoas que não têm condições de construir seu imóvel. E aquelas que têm condições e estão pagando sem reclamar, pagando o imposto, a água dos terrenos, essas pessoas também, mesmo que tenham condições, não têm que pagar. A tributação justa não é a tributação que escolhe classe social. A tributação justa é aquela que é para todas as classes sociais. Essa proposta é para isso. É para quem seja nível baixo, classe baixa, média ou alta. Não importa de quem seja o terreno. O que importa é que a arrecadação de consumo de água, de terreno e produção de esgoto, ela é fora do contexto de tributação justa. Portanto, eu fiz essa proposta com os demais colegas vereadores com um olhar amplo, com um olhar de que isso é bom para a cidade, acreditando num sentimento como esse do vereador Rafael Fuca, de que a bancada pode fechar a questão em cima desse assunto, que eu estou disposto a dialogar com o governo e a construir alguma adequação, se for o caso, se for necessário, a proposta, mas da gente terminar com isso que há 12 anos vem acontecendo, que é a cobrança de água e a cobrança de esgoto, de rede de esgoto de terreno. E tem uma outra alteração, João, nessa proposta,
na lei, que é a alteração da aferição dos hidrômetros. O que acontece, vereador Rafael Fuca? Nessa mesma lei que o senhor está Nessa mesma proposta, nós fizemos duas alterações. Uma é essa, e a segunda alteração que nós fizemos... Artigo 4º e o artigo 7º. E o artigo 7º. O artigo 7º diz o seguinte, ó, que a cada ligação de água, corte de água ou aferição do hidrômetro, o DAEB cobra uma taxa por isso, cobra R$ 35. Veja bem, esse serviço não deve ser cobrado. Esse serviço deve ser prestado sem essa cobrança. Por quê? Porque o equipamento é do DAEB. Se o equipamento, o hidrômetro, há por parte do consumidor, Fuca, e tu deve ter sido muito procurado também por a questão dos excessos d'água, há uma desconfiança por parte do consumidor de que aquele hidrômetro esteja com problema, esse consumidor solicita a verificação, a aferição desse hidrômetro, e com essa aferição hoje ele paga uma taxa de R$ 35 por solicitar essa aferição. O que nós estamos fazendo é o seguinte, ó, se o consumidor solicitar a aferição, o DAEB não deve cobrar. O DAEB deve aferir, a prefeitura deve aferir o equipamento sem cobrar a taxa do consumidor, porque o equipamento é do DAEB. Portanto, nós também estamos terminando com esse dispositivo, que é um dispositivo de arrecadação também indevida. O equipamento é do DAEB, a manutenção dele deve ser feita pelo DAEB sem cobrança por isso. Não deve se cobrar para ir lá aferir o hidrômetro do Paulo, do Pedro, que desconfia que ele não esteja funcionando bem. E por fim, o vereador Rafael Fuca falava a questão da comissão, das comissões, que o projeto começa a tramitar terça-feira, agora nas comissões. O senhor faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, correto? Não, eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento. O vereador Rafael Fuca que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça. Eu atendo a proposta do vereador, fecho questão com o vereador Rafael Fuca de solicitar um parecer jurídico a respeito do projeto, da tramitação desse projeto, porque eu entendo que ele não fere dispositivos constitucionais, muito pelo contrário, ele vem para corrigir a lei, para que a lei se adeque aos dispositivos constitucionais. Portanto, eu me coloco à disposição, e coloco esse projeto e essa proposta à disposição da comunidade para fazer um debate sobre isso. Inclusive com uma audiência pública, vereador Rafael Fuca, da gente debater essas questões, porque isso é importante para o município, e eu confio, que por ser uma excelente proposta, por ser uma coisa boa, do mesmo jeito que nós apoiamos as coisas boas do governo, que o governo também apoia as coisas boas que nós fizemos no parlamento, para que a relação seja equilibrada, para que a relação seja boa de ambas as partes. O que é bom para Bagé tem que se estabelecer, o que não é bom para Bagé, e sim, vamos debater, cada um defendendo as suas posições. O problema costuma ser a concordância conceitual com o que é bom e o que é ruim. Mas isso faz parte da história. Uma curiosidade que eu dirijo aos dois vereadores. O vereador Divaldo Lara apresentou esse projeto na segunda-feira, nós estamos na quinta-feira. O programa está indo ao ar na sexta-feira, como de hábito. Os dois, vocês souberam de alguma repercussão no executivo, na área financeira do executivo? Algum comentário, aquela coisa, alguém teria dito, não, mas isso aqui vai nos prejudicar enormemente, enfim, alguma coisa ecoou no executivo que os dois vereadores tenham tido alguma informação a respeito? Concedeu o vereador Divaldo como vereador de mais idade. O senhor soube de alguma coisa, vereador? Eu procurei... O Tirso, por exemplo, pulou da cadeira. É um acontecimento, é uma possibilidade, digamos. Eu procurei ter algumas informações, eu não consegui, ter a temperatura, dessa matéria no governo, saber o que o governo sentiu ou não. Me parece que houve, uma boa aceitação por parte do governo, justamente pelo mérito e pela importância desse projeto aqui na Câmara. E porque nós estamos também tentando estabelecer uma relação qualificada com o governo, Fuca.
no sentido de aprovar as coisas boas, de trabalhar os projetos em comum para o município, as coisas que são boas para a cidade. Então eu tenho a expectativa que o governo dará apoio. Não sei qual foi o sentimento, provavelmente o sentimento do secretário da Fazenda não foi um sentimento favorável, porque o secretário da Fazenda quer, né, aumentar a arrecadação, não quer baixar. O doutor Kival Pareira não deve ter ficado muito feliz também? Provavelmente não, mas quando tu faz uma proposta como essa, que nós fizemos, que eu fiz aqui na Câmara, a minha menor preocupação é com relação ao secretário e com relação ao diretor do DAEB. Com quem eu menos me preocupo é com os políticos. Eu me preocupo é com a população, como esse senhor que teve hoje aqui, esses dois senhores, que vieram aqui dizer que dão total apoio, assim como as pessoas na rua, que a repercussão está muito alta, né? Na cidade o comentário é esse, a respeito dessa matéria, né? E dessa possibilidade real de terminar com essa tributação injusta. Então eu, assim, né, com todo respeito aos agentes políticos, né, que fazem parte da decisão disso, mas quando tu apresenta uma proposta, o Fuca sabe disso aqui, porque já apresentou várias propostas, tu tenta levar o sentimento da população, fazer algo que realmente interesse a população, tenha interesse público, para depois ver se o político vai gostar ou não, porque essa é a menor parte no processo. Mas eu acredito no bom senso, como eu disse, e acredito que o governo vai dar apoio a essa matéria sim. Vereador Rafael, o senhor ouviu alguma coisa, algum eco, de parte do governo, de parte do DAEB, do doutor Kival, que é o diretor, do Tirso, que se preocupa, obviamente, com as finanças do município e assim por diante? Não. Nenhum comentário, nenhuma reação? Não, ainda não. Tudo em absoluto silêncio? Por enquanto está tranquilo, né? Agora nós vamos buscar o diálogo, né? Como líder de bancada, vamos buscar o diálogo com a minha bancada e posteriormente o vereador também Omar junto ao deve nosso trazer governo. alguma coisa de parte, já que ele é o líder do governo e tudo mais, né? Muito bem, então. Pontos de Vista tratou de um assunto que certamente vai ser discutido por um bom tempo e que poderá ter desdobramentos, inclusive do ponto de vista jurídico, do ponto de vista judicial. É preciso ver como é que o governo do município reage a isto, mas, sem dúvida, é um assunto que está mobilizando muita gente porque mexe no bolso de muita gente. O programa Pontos de Vista agradece a sua atenção e volta na próxima semana. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.